Reverenciar a palavra. Glória a Deus. Provérbios capítulo 4, em reverência à palavra. Fiquemos de pé. Capítulo 4. Provérbios capítulo 4. Versículo 23. Diz assim, ó: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vou repetir: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Coloque a Bíblia no seu coração, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, abrimos o teu coração para recebermos a tua palavra. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, amados, queridos irmãos. Estamos aqui para abençoar a sua vida, diretamente da congregação de Iguatu para o Brasil e o mundo, para abençoar você e a sua família. O que mais tem destruído as famílias são os maus pensamentos. Quando nós falamos de batalha espiritual, a primeira coisa que vem na sua mente são espíritos vagueando por todos os lados, demônios, anjos. Mas a batalha espiritual, ela se inicia na mente. O maior campo de batalha que você enfrenta são nos seus pensamentos, são nas suas vontades, são nas suas decisões. Isso me faz lembrar a história de um homem que possuía um belo jardim, um jardim cheio de flores, as flores mais bonitas ele tinha. Aí ele foi caminhando certo dia ele foi caminhando nesse jardim, e ele viu umas ervas daninhas junto com as flores, e ele não tirou, deixou passar. E foi passando os dias e aquelas ervas daninhas foram danificando o jardim dele. Então, às vezes, nós, pelos problemas, pelas lutas, acabamos guardando muitos pensamentos malignos em nosso coração. Esses pensamentos, irmãos, vai destruindo a nossa alma, vai destruindo o nosso coração e vai destruindo a nossa inocência. Vai tirando toda a nossa inocência, e a gente vai ficando malicioso, a gente vai ficando perverso, a gente vai ficando vingativo, e o orgulho não permite que a gente remova esses pensamentos destruidores, às vezes contra os nossos próprios familiares. Se você observar aqui em Provérbios 4, versículo 23, que ele diz: sobretudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tudo que envolve a tua vida procede do teu coração. As pessoas hoje estão mais preocupadas em guardar o quê? Dinheiro no banco, estão mais preocupadas em guardar a sua casa, o seu carro, são mais preocupadas com os bens materiais, mas não se preocupam tanto com isso aqui. E é isso aqui que te coloca para cima ou para baixo. É o teu coração, é o que está aí dentro é que presta, que o diabo quer deixar imprestável. Então, é aqui dentro aonde o inimigo vai entrar e vai macular, vai manchar, vai te colocar contra a tua esposa, vai te colocar contra o teu filho, vai te colocar contra a tua própria família, um primo, um tio. E você vai ficando cada vez mais perverso, e o ódio vai tomar conta da humanidade. Irmãos, hoje o que mais opera no mundo, sejam sinceros, é o ódio. O ódio está operando no mundo hoje. O mundo está cheio de ódio. O mundo está cheio de rancor. O mundo está cheio de mágoas, mas nós, filhos de Deus, não podemos guardar essas coisas em nosso coração. Nós fazemos parte
de um povo selecionado, diferente. Se você observar, aqui no livro de Mateus, capítulo 15, por gentileza, se você puder abrir na sua Bíblia, eu convido você a abri-la, em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 19, Jesus, ele deixa muito claro a importância do coração, do seu coração. Ele diz aqui em Mateus 15, versículo... Só um momento. Pronto. Quem encontrou, diga glória a Deus. Mateus 15, 19, diz assim, ó: porque do coração procedem maus pensamentos, maus sonhos, maus desígnios, más vontades, más planos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Agora olhe para cá, meu querido, minha querida. Eu quero dizer para você que é isso que destrói a família. São pensamentos malignos acumulados que vão entrando no coração. E o diabo trabalha com setas. O problema não é você ser flechado, porque todo dia você é flechado. O problema é quando você deixa abrigo para a seta. É quando essa seta se torna morada na tua mente, no teu coração. Então essa seta, ela vai se transformando numa porção maligna dentro de você. O inimigo, ele lança seta, irmãos, mas quem dá abrigo a elas somos nós. E isso pode destruir sua vida, sua família. Há um poder destruidor dos pensamentos malignos. Observe como que o inimigo trabalha. As pessoas mais orgulhosas, invejosas, com muita luxúria, com ódio, com incredulidade, a autossabotagem, o que mais impera e reina na vida das pessoas, as pessoas se autossabotam, uma autossabotagem impressionante. As pessoas não sabem mais facilitar o caminho, as pessoas desaprenderam a facilitar o caminho, as pessoas estão cada vez mais se sabotando, se destruindo. Então, é a mente que está se cauterizando por causa do inimigo. Aqui no livro de Tiago, capítulo 1, vai lá no livro de Apocalipse, Tiago, capítulo 1. Volta às páginas, até você encontrar Tiago, capítulo 1. Tiago descreve o processo do pensamento maligno no coração do homem. Agora preste atenção como ele descreve o processo do pensamento maligno, do pecado. Quem encontrou, diga amém. Versículo 14, capítulo 1, versículo 14. Diz assim, ó: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Ou seja, nós somos atraídos ao desejo carnal. O nosso pensamento deseja o pecado e somos atraídos para esse pensamento maligno, imundo. Ou seja, o pensamento imundo que habita em nós, irmãos, fomos nós mesmos que atraímos ele para nós. É o que o apóstolo Tiago está dizendo. Vamos lá, versículo 14 ainda. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Versículo 15. Então,
A cobiça do pecado, certo? A cobiça do pensamento maligno, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então presta atenção, o pensamento maligno é a porta de entrada para o pecado. Eu só consumo o pecado quando eu pratico ele. Ele está consumado. Mas ao praticar o pecado, isso gera morte na minha vida. Então o pensamento maligno que nós carregamos dentro do nosso coração, ele pode ser consumado. Como é que você acha que uma pessoa mata outra? Ela primeiro mata na consciência dela. Primeiro ela mata o fulano na mente dela. Depois de ter consumado, ela vai e faz e morre espiritualmente. Diga misericórdia. Esses são os processos. Então, um pensamento não tratado cresce até virar atitudes. A pessoa passa a ter o comportamento estranho por causa do pensamento. O que aconteceu lá com Caim? Você lembra? Vamos lá. Gênesis. Lembra o que aconteceu com Caim? O pensamento de Caim fez ele mudar o corpo dele. O pensamento maligno muda seu corpo, muda a sua atitude. Olha o que diz a palavra. Versículo 3, capítulo 4, Gênesis, versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Opa, peraí. Alguma coisa mudou em Caim. Versículo 5. Ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então, o corpo de Caim mudou. A partir do mau pensamento, o semblante dele já caiu. Você está entendendo isso? Então, o mau pensamento gera a decadência de um semblante. O corpo dele já estava respirando as trevas que havia dentro dele. Assim como Abel estava respirando a luz que havia dentro dele. Então o semblante de Caim caiu na mesma hora. É tanto que o Senhor, ele observa Caim por causa do seu semblante. Olha o que é que ele diz aqui, ó. Versículo 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descai o teu semblante? Ou seja, o Senhor não se agradou do semblante e da ira do coração dele. Então, irmãos, Deus, ele não só se desagrada dos nossos maus pensamentos, como também do nosso mau comportamento. Deus, ele se desagradou tanto da ira de Caim, como também do semblante dele que caiu. Porque Deus não queria, não pertencia a Deus. Deus não tinha ensinado a Caim a se irar. Aquele pensamento ali era contrário àquilo que Deus tinha ensinado para ele. Então, irmãos, Caim poderia ter rejeitado, porque Deus deu uma oportunidade para ele. Qual foi a atitude de Deus? Versículo 7. Se procederes bem,
não é certo que serás aceito? Ou seja, o que é que Deus está dizendo? Eu vou te aceitar se você mudar. Se você mudar, eu vou te aceitar. Não é certo que se procederes bem, serás aceito? Ou seja, você vai ser aceito se você mudar. Caim, se você mudar o seu coração, o seu semblante, você vai mudar a sua oferta. E eu vou te aceitar. Era isso que Deus estava dizendo para ele. Só que Caim não quis. Ele escolheu as trevas. Ele escolheu os maus pensamentos dominarem o seu coração, irmãos. E aqui é onde está o segredo. A que caminho nós queremos seguir? A quem nós vamos seguir quando o mal vier nos visitar? Como nós vamos proceder quando o nosso semblante cair? Porque Deus não puniu por causa do semblante caído. Não. Na verdade, a consequência do erro dele veio quando ele assassinou o irmão dele. Então, versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Ou seja, todo o nosso pensamento, a nossa consciência, o nosso cérebro tem uma porta. Existe uma porta no pensamento de cada um de nós, irmãos. Essa porta ela pode estar aberta ou pode estar fechada. E Deus está dizendo aqui: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. A porta de onde? Do teu coração, do teu pensamento. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, Deus, ele entrega toda a responsabilidade para Caim. Caim, você está com o semblante decaído, mas se você se proceder bem, você será aceito. Mas se procederes mal, o pecado está à porta. Cabe você a dominá-lo. Cabe você dominar essa vontade de fazer o que desagrada a Deus. Cabe você dominar essa vontade de vingança, essa vontade insaciável de orgulho, de soberba, essa vontade de altivez, essa vontade de ignorância, essa vontade de ódio, essa vontade de inveja, cabe você a dominá-lo. Essa vontade de autossabotagem, cabe você a dominá-lo. O que aconteceu com Judas? Ele não dominou. O problema de Judas foi ele não ter dominado aquele sentimento que rodeava o seu coração. Porque nós sabemos, irmãos, que todo coração tem uma porta. E aí o que vai acontecer? O diabo lançou uma seta, apóstolo, o diabo lançou uma seta no meu pensamento, mas quem deu abrigo foi você. Você pode repreender, você pode expulsar aquela seta? Pode. Você tem domínio sobre ela, porque Deus disse, cabe a você dominá-la. Você tem o domínio, o poder do domínio. Mas abrigar a seta não é de Deus. É uma responsabilidade humana. É uma responsabilidade minha e sua. Abrigar ou não essa seta maligna. Então, pensamentos não tratados, irmãos, viram atitudes estranhas e pecaminosas. Aqui no livro de Coríntios, na segunda carta de Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4. O que Satanás faz? Ele cega o entendimento das pessoas desobedientes.
Olha o que é que diz aqui, ó. Nos quais o Deus deste século, versículo 4, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então olhe para cá, irmãos. A pessoa, ela está cega. Foi Satanás que cegou. E Satanás, ele cega o entendimento da pessoa que ela está incrédula, que ela não crê, que não tem fé. Isso pode gerar fortalezas mentais. Vamos lá para o capítulo 10, para você entender melhor. Capítulo 10. Pensamentos malignos podem produzir fortalezas na alma, na mente. Vocês sabem que hoje existe um ódio, uma guerra desenfreada no mundo, que é a questão ideológica. Tudo hoje vira ideologia. Então, o que são ideologias? São fortalezas mentais, fortalezas da alma. São quando ensinamentos, doutrinas passam a ser o centro da vida das pessoas. Olha o que diz aqui, como se isso fosse verdade, mas sendo mentira. Olha o que diz aqui, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em quem? Em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, diga glória a Deus. Então, o pensamento que hoje você tolera no seu coração, amanhã vai virar uma fortaleza, vai virar uma ideologia. O pensamento maligno que você deixa entrar, vai aprisionar você amanhã. Você deixa entrar hoje, ele te aprisiona amanhã. Então, essas fortalezas mentais precisam ser destruídas e rejeitadas por nós, os filhos de Deus. Então, como vencer esses pensamentos malignos, apóstolo? Primeiro, reconheça e rejeite. Você precisa reconhecer que esses pensamentos, eles existem e eles estão destruindo a sua vida. E passe a rejeitar esses pensamentos, porque eles não vêm de Deus. Aqui em 2 Coríntios ainda, capítulo 10, versículo 5, diz assim, versículo 5, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, quando ele fala levando cativo, ele está falando de um prisioneiro de guerra. Ou seja, existem pensamentos que eles já estão aprisionados, porque houve uma guerra nos teus pensamentos, na tua alma, que já foram vencidos, e agora está preso na tua alma, na tua mente. Por isso que ele declara cativo. A palavra cativo é de um prisioneiro de guerra, que está preso. Alguém que está preso, ou seja, prende a pessoa no mundo espiritual. Observe o que é que diz aqui, em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Pronto. Quem encontrou, diga amém. Filipenses capítulo 4. Irmãos, é muito importante acontecer a substituição, tirar os pensamentos malignos e colocar outros pensamentos no lugar deles. Você, por exemplo, tem uma pessoa que lhe ofendeu. Você precisa dizer tudo o contrário dessa pessoa para você mesmo. A pessoa lhe ofendeu,
e você dizer: não, eu não vou me vingar, essa pessoa não vai receber de mim a vingança, talvez seja até justo eu me vingar, mas eu sou filho de Deus, eu vou mostrar a diferença. Irmãos, não se pode pagar o mal com o mal, só se paga o mal com o bem. Jesus ensinou isso para nós. Então você remove o pensamento maligno. Olha a batalha espiritual que está acontecendo na tua alma. Remove o pensamento maligno e coloca o pensamento de Deus na sua mente. Diga glória a Deus. Aqui em Filipenses 4, versículo 8, irmãos, diz assim, ó: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha que palavra, irmãos, que palavra o apóstolo Paulo está nos ensinando. E detalhe, ele escreveu essa carta quando estava na cadeia. Ele era um homem prisioneiro de corpo, mas era um homem livre de alma e de espírito. Glória a Deus. Então, se tem alguma coisa boa, pense naquela pessoa fazendo uma boa ação, ou que ela fez alguma coisa boa, e remova o mal que a sua mente fez daquela pessoa. Passe a pensar nela como uma pessoa boa, para que os seus pensamentos não venham trazer problemas para o seu corpo. Encha o seu coração da palavra. Irmão, se não for a palavra, não há santificação, não há purificação, não há mudança. Livro dos Salmos, 119. Salmo 119. Salmo 119, versículo 11. É forte, hein? O que diz aí na sua Bíblia? Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então preste atenção o que eu vou ensinar. Levanta a mão direita e diga assim comigo: não basta só expulsar as trevas do meu pensamento, eu preciso acender a luz. Amém? Entendeu aí? O que o salmista fez? Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ou seja, não basta só você tirar as trevas dos seus pensamentos, você tem que acender a luz. Tem pessoas que não são libertas. Por que tem pessoas que elas vêm à igreja, recebem a oração, são libertas naquele momento, mas elas não permanecem? Por quê? Porque as trevas foram removidas daquela pessoa, porém a luz não foi acesa. Não basta só numa casa você remover a escuridão, você tem que acender a luz, não tem jeito. Não tem jeito. Só remove a escuridão com a luz. Sem a luz é impossível. Glória a Deus, fiquemos de pé no nome de Jesus. Pai, nesse momento eu te agradeço pela tua palavra. Nesse momento, Pai, remove todas as trevas nos pensamentos dos teus servos agora, nesse momento. E acenda a luz da tua palavra no coração para que o teu povo não peque contra ti.
Abençoa e guarda o coração de cada um deles, Pai, sendo que essa responsabilidade é de cada um de nós. Te agradecemos